Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações, para que por vós comece e para vós termine. Tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria hoje te faça ver esta vocação universal que Cristo nos dá como discípulos amados dele, como apóstolos dele. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, que você que entra agora neste momento de santidade para ver mais um exemplo de uma santidade fecundada no amor de Cristo, que vocês possam ser modificados por esse sagrado coração de Jesus. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, celebramos o braço direito de São Paulo. Veja, nós celebramos ontem a conversão de São Paulo. Mas na história de São Paulo está duas pessoas importantes, São Timóteo e São Tito, mártires. E é a memória deles que celebramos hoje. Mas vamos fazer um parêntese entre o evangelho de hoje e a vida deles dois. O evangelho do dia que é lido hoje é o evangelho da messe. Essa messe que é grande, mas os operários são poucos. Veja, nós que somos colocados como ovelhas, que precisamos de pastores justos e com amor para nos conduzir. Precisamos então rezar pelas vocações, mas assim vendo a nossa vocação. Deus nos dá uma vocação ao nosso nascer. Temos então como direito procurar servir a Deus de todo o coração e ver o que Ele quer da nossa vida. Na vida de Timóteo e Tito, que foram chamados por Paulo, convertidos pelo seu eloquente testemunho de como ele caiu do cavalo, ele teve que ver que Cristo era o Senhor, então converteu Timóteo. Mas Timóteo, ele era frágil, jovem, inexperiente. E São Paulo teve que prepará-lo como um bom pastor que pastoreia suas ovelhas e leva suas ovelhas a verdes prados e campinas. Deus tem que cuidar de nós com tanto amor, porque nós temos que se defender de nós mesmos. Porque veja, uma ovelha, ela obedece à voz do seu pastor, mas se não direcionada para o bom caminho, uma ovelha segue a outra vendo o exemplo daquela ovelha, vai atrás. E assim, se tiver um abismo, se tiver um monte de lobos famintos para comê-las, elas irão, e assim todas morrerão. Por isso esta necessidade que a igreja tem de grandes pastores. Papa Francisco diz uma frase bem assim: a igreja precisa de santos homens, santas mulheres, que buscam reconhecer Cristo no seu dia a dia. Porque o Papa Francisco é esse grande pastor da nossa igreja, ele é o Papa. Nos mostra que no nosso dia a dia nós precisamos ser pastores de ovelhas na nossa família. E assim Deus cuida de nós. Então, como está escrito no Evangelho, não temeremos porque o seu cajado está sobre nós, não temeremos nada. Os leões, que é o próprio demônio que rodeia-nos para que nós perdemos nossa alma. Deus assim manda fiéis pastores para cuidar de nós. E assim o demônio não tem vez, porque ele sempre perderá por este motivo. Então, fazendo esse parêntese, vamos para a vida de São Timóteo, que foi um grande pastor, que aonde passou levou ovelhas, levou vidas e almas para Deus, porque ele soube
pastorear suas ovelhas com um amor brando e a fé que o Espírito Santo conduziu. Ele nasceu na cidade de Listra, onde fica a Ásia. Sua mãe, Eunice, era judia e seu pai era pagão. Mas foi por esta força da fé que Eunice, junto com Timóteo, foram estudar esta fé judaica, esse Deus, e assim se converteram. Mas acontece que um dia, São Paulo, depois que convertido, passa pela cidade de Listra. E assim acontece que Timóteo estava por ali entre meia multidão. E São Paulo começa a professar a vitória de Deus, esta conversão. O que hoje nós precisamos de fiéis sacerdotes, esse sacerdócio de Cristo Jesus. E assim, Timóteo é tocado por aquelas palavras de Paulo. E tocado, vai atrás dele e quer o seguir. Porque ele foi transformado. Ele viu o senhorio de Jesus que precisava ser feito na sua vida. Viu que a messe é grande e precisa de operários para o céu, para levar vidas para o céu. Na história da igreja vemos tantos sacerdotes, tantas pessoas que se doaram até a morte, deram seu sangue, deram sua vida em prol desta grande messe, dessas ovelhas que precisam de pastores. E Timóteo então foi tocado. Mas acontece que, como o braço direito de São Paulo, ele era jovem, tinha apenas 20 anos de idade, era inexperiente, não tinha a dicção, como falar para as pessoas de Deus, como ensinar, como mostrar esse Jesus às pessoas. Então São Paulo começa a escrever. Veja, o nome de Timóteo, São Paulo escreve 24 vezes no Novo Testamento, sendo que 14 São Paulo escreveu. E na 1 Timóteo, de 4 a 25, lá ele fala: não temes, Timóteo, porque tu és jovem, tu tem liderança. Cristo está com você, então você precisa sair em missão. Não temas. Timóteo passou com São Paulo por várias cidades, evangelizando. Quando São Paulo foi preso, as cartas que São Paulo escrevia ali na prisão ia para Timóteo. Timóteo ponhava seu todo redobrar para escrever aquilo, como um fiel pastor. E assim saiu a evangelizar, e assim ele sai daquela fragilidade. Ele vê que Cristo está sobre seu cajado, está sobre ele, e ele então não teme a nada. São Timóteo foi esse que saiu em busca. E Tito. Veja, vamos fazer agora uma separação. Os apóstolos de Cristo, Cristo separou esses apóstolos para dar a eles um dom. O dom de pregar, o dom de curar, o dom de confessar, o dom de anunciar esse evangelho, o dom de ser um sacerdote, o dom de ser um pastor de ovelhas. E que não é fácil, porque há vários lobos vorazes para matar as ovelhas. E esse pastor tem que dar a vida por eles, como Jesus deu por nós e continua dando. Porque se não fosse Cristo na nossa vida, irmãos e irmãs, o que seria de nós? Por isso que é tão preciso hoje nós rezarmos por esta vocação, pelo sacerdócio, que é esta coisa linda de doar a vida inteira, dar esta vida em prol à salvação das pessoas. Que é isso que é ser um sacerdote. Além de dar a sua vida, consagrar todo o seu ser a Deus, ainda mais é dar a sua vida pelas ovelhas
em prol do Evangelho. E Timóteo, assim, ele ficou preso na Cesareia Marítima, em Israel, durante 2 anos. E ele ali permaneceu preso também com São Paulo. Passados 2 anos, Timóteo foi solto e Paulo foi levado e transferido para Roma. Mesmo estando em liberdade, Timóteo acompanhou seu mestre e auxiliou sobrenaturalmente em Roma. Depois foi enviado Paulo a Éfeso. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, Timóteo nunca teve medo, porque ele tinha sido convertido por esse senhorio de Jesus, por esta força que é o Espírito Santo. E assim como sacerdote, como um pastor que guia suas ovelhas, ele seguia Paulo. E assim, ele foi ali aprendendo, tendo esse aprendizado. Ele ficou com Paulo até o fim. E assim, nas Escrituras, Paulo indica como foi esse grande homem, esse grande Timóteo. São Timóteo teve a sua compromissão, esta comprovação da sua fidelidade a Cristo, ao Evangelho e ao seu mestre Paulo. Ocorria uma grande festa regional na qual o povo preparava o culto à deusa Diana. Timóteo foi até o centro que prestaria o culto e fez um discurso incisivo. Sim, ele foi ao meio daquela multidão e, como pastor que guia suas ovelhas, com a coragem do Espírito Santo, a fortaleza, disseminou aquelas palavras de Cristo Jesus como sinal de uma redenção. E assim, mostrando que o culto a Diana era vazio e trazia pecado, era como o leão, como o lobo que mata a alma. Timóteo foi morto a pedradas e a pancadas e pauladas, dia 26 de janeiro do século I. Morrer, dar o seu sangue por aqueles que Cristo ama. Não há melhor forma de morrer, dando a vida pelo Senhor. Nós vemos, quando uma pessoa nos ama, nós vemos que ela nos ama verdadeiramente porque ela sofre conosco. Nós vemos porque ela pode morrer por você, ela dá a vida por você. E assim nós vemos que aquela pessoa nos ama e nos quer bem. E Timóteo foi assim. Timóteo, que nasceu numa fé pagã e judaica, com essas translações de uma fé, de repente abre seus ouvidos para ouvir a voz de Deus através de Paulo, seu mestre. E Paulo amou. Ele, na carta a Coríntios, fala: este meu filho muito amado. Timóteo era junto de Paulo. E Paulo soube ver naquela fragilidade, naquela inexperiência, um grande sinal de luz, um grande pastor de ovelhas, que ninguém via só a fragilidade de São Timóteo. E como apóstolo de Cristo, São Timóteo dá sua vida pelas ovelhas, pelo Evangelho, por esta cruz que Jesus nos dá cada dia para ir levando esta cruz e nos santificando e nos purificando. É lindo ver a vida desses santos, meus irmãos. Que nesse mês de janeiro nós vemos tantos mártires que deram sua vida para a evangelização, deram sua vida para que todos soubessem do amor de Deus. Isto é lindo, isto é maravilhoso. Que nós hoje, além de rezar pelas vocações, aprendemos a ver a nossa vocação. Timóteo não sabia que tinha esta vocação. Ele começou a ver depois que ouviu a voz de Deus através de Paulo. E assim virou um grande testemunho vivo, porque mártir é isso.
testemunha viva e eficaz e semente para novos cristãos do amor de Deus. Derramou seu sangue, sim, mas hoje ele está lá, como um verdadeiro pastor e guia das ovelhas, que aqui na terra ele soube pastear, levar a verdes prados e campinas, onde repousam na paz do Senhor. Que Deus hoje possa nos abençoar. São Timóteo, São Tito, Maria, Jesus, nosso pastor e guia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você possa ver a sua vocação e ser um dia um grande pastor e guia de ovelhas que Cristo precisa nesta grande missão. Que você seja um escolhido de Cristo. Fique com Deus e até o próximo vídeo do canal.